Olá, estamos juntas para mais um Sozinhas Nunca Mais. Hoje nós vamos entrevistar o André Freire, que é sócio-diretor da ESEC Consultoria, uma empresa de capital humano que desenvolve um programa Executivas do Amanhã. Vamos conversar com ele sobre o cenário hoje das mulheres executivas no Brasil. André, seja bem-vindo, muito obrigada pela presença. Obrigado, Suzana. Conta pra gente esse programa, Executivas do Amanhã. A gente acabou criando o programa porque se a gente pensar hoje a situação das mulheres, né, hoje se formam mais mulheres na universidade do que homens. E até um nível gerencial hoje tem mais mulheres do que homens. Por incrível que pareça, já tem mais mulheres que homens, tem 51% de mulheres e 49% de homens em posições gerenciais. Da gerência para a diretoria, essa curva ela se inverte de uma forma muito abrupta. Então, hoje a gente fala que em posições de diretoria tem menos de 15% de mulheres, em posições de presidência e conselho, menos de 3%. Nossa, é bem pouco, né? É muito pouco. E aí a gente começou a se perguntar o porquê, né? O que acontece com a mulher nessa fase entre uma gerência e uma diretoria. E aí, a partir de vários estudos e um pouquinho do trabalho que a gente faz recrutando executivos, a gente também teve uma demanda de clientes para colocar mais mulheres em processos seletivos. Então, eles vinham com alguma posição de uma diretoria de finanças, por exemplo, que eles gostariam de ter mais mulheres. E a gente olha lá em cima, não tem tanta gente por causa desse problema, e aí foi um trabalho que, na verdade, a gente acabou desenvolvendo para tentar montar algum tipo de programa que chamasse a atenção das pessoas para esse tema, né? E a gente criou o Executivas do Amanhã, que está hoje na segunda edição. Na verdade, foram 2 edições, esse ano 2019 a gente vai entrar na 3ª edição, isso é um programa anual, onde a gente faz um processo seletivo com estudantes, meninas, do penúltimo e último ano de qualquer curso de graduação do Brasil. E esse processo seletivo, ele acaba, o ano passado foram 1.200 inscritas, nós escolhemos 10 e essas 10 são mentoradas por 10 presidentes ou donas de empresa de grande renome no Brasil. Então, participaram desse programa como mentoras a Luísa Helena Trajano, da Magazine Luiza, a Tânia Cosentino... Que é um exemplo, né, de executiva para nós A todos. Tânia Cosentino, presidente da Schneider Electric, a Cristina Palmaca, presidente da SAP, então são a presidente da Twitter, grandes realmente executivas que chegaram lá, que muitas vezes têm histórias de vida muito complexas. Então, assim, por exemplo, né, a gente teve a participação da presidente da Sephora, e ela tem 4 filhos. Então, assim, não é questão simplesmente, eu tenho filhos... Está muito atrelado à maternidade, né? Parece que tem que haver uma escolha. Isso. Ou vai ser mãe ou vai ser uma executiva de sucesso. E a gente tentou ter esse tipo de exemplos, né? Que não são só pessoas que abriram mão do resto da vida que conseguem chegar numa carreira de número 1 na empresa. Certeza. Agora, conta um pouquinho para a gente da ESEC, da história dela, porque daí a gente tem uma ideia cronológica disso, né? Sim, a ESEC completa hoje 10 anos de vida, né? Esse ano de 2019. É uma empresa que ela foi fundada por 2 empreendedores. Nós basicamente fazemos 3 tipos de trabalho. Recrutamento e seleção de nível executivo, a partir de uma gerência sênior para cima. Esse é o principal produto da ESEC. O segundo negócio nosso é desenvolvimento de executivos. Então, nós fazemos trabalhos de coaching, trabalhos de desenvolvimento de equipes. E o terceiro, nós montamos conselhos e governança para empresas familiares que querem profissionalizar a gestão. São os 3 serviços que a gente faz lá dentro da ESEC. Hoje a ESEC é uma empresa consolidada, devemos ser entre as 3, 4 maiores do país. Temos por volta de 50 pessoas e somos 14 sócios na operação. E quantas mulheres? Então, é muito legal isso, né? Porque mesmo nós... A pergunta é que não quer calar, e quantas mulheres? Nós temos que fazer um trabalho muito bom nisso. Se a gente for contar a nossa equipe inteira, nós somos 50 pessoas, por volta de 30 são mulheres e 20 são homens, então nós temos mais mulheres do que homens, mas nós temos o mesmo problema. Entre os sócios, dos 14 sócios, só 3 são mulheres. Então, é o mesmo problema. No começo da carreira, a gente consegue ter mais mulheres, mas lá em cima é um pouquinho mais difícil, porque você tem menos opções, né? Mas dessas 3 mulheres sócias, na verdade, desculpa, 4 mulheres sócias, agora entrou uma sócia semana passada, por isso que eu esqueci de uma. Mas das 4 mulheres sócias, 3 entraram nos últimos 2 anos. Então, a gente também está fazendo o nosso trabalho. E acho que o próprio programa das Executivas do Amanhã acabou inspirando a própria ESEC a fazer esse trabalho e buscar mulheres. É um pouco mais difícil, a gente tem que fazer um trabalho um pouco mais amplo, mas elas existem, né? E a gente acredita muito que a diversidade é muito importante. Então, a gente começou esse trabalho
através de pesquisas que a gente começou a ver de grandes consultorias que falavam que empresas que têm no conselho ou presidentes mulheres têm uma lucratividade maior, tem maior valor de mercado. Então é uma coisa que assim, é dinheiro no final, não é aquele blá 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 de não, porque fica mais bonito né? Socialmente é mais bonito, né? É dinheiro mesmo, né? Essa o diversidade. resultado é importante. A diversidade ela gera realmente uma melhoria para o negócio, porque são visões distintas, né? São formas de você ver distintas, competências distintas e possivelmente isso vai trazer. E aí não são só mulheres, né? A diversidade como um todo. Mas acho que mulheres é um tema muito importante, né? Você acha que as mulheres são mais ousadas, são mais agressivas nos negócios? Eu acho que, claro, você tem modelos e modelos de diferentes tipos de mulheres. Eu acho que se a gente contar no geral, é o contrário. Elas são menos agressivas. E esse é um grande achado que a gente foi vendo do próprio programa e até do trabalho que a gente faz com essas executivas, né? Te dou alguns exemplos, né? A gente fala com alguns clientes nossos que eles falam, puxa, na hora de uma promoção, o homem vem e ele é muito agressivo em relação a pedir uma promoção. A mulher dificilmente pede, ela fica esperando para que aconteça. Para que seja um mérito, né? Ela fica esperando para que aconteça. E o homem pede. E nessa insistência do homem, algumas vezes é dado para ele e possivelmente existe até um empate. Mas a própria empresa fica até com medo, será que eu vou perder ele porque ele está tão agressivo que quer crescer, né? Então, acho que nessa fase entre a gerência e a diretoria, o homem ele está muito preocupado em dar esse passo, porque esse passo é a consolidação da carreira dele. Né? Você virar um diretor, aí eu dei certo na minha carreira e a expectativa que puseram em mim desde que eu entrei na faculdade era dar certo, porque eu sou o provedor. A mulher nessa fase é justamente a fase que ela está pensando, puxa, se eu quiser ter filho, essa é a hora. Será que eu consigo esperar mais? Casamento, mudança, ou até o próprio marido crescendo na carreira, eu abro mão porque o meu marido foi expatriado para os Estados Unidos, eu vou segui-lo. Então a gente vê que essa fase a mulher está mais olhando a vida dela como um todo e o homem está 100% focado em conseguir aquela vaga, ele mata um para conseguir a vaga. Né? Exatamente. Até porque eu acho que existe esse receio também de quem vai promover essa mulher, né? De que em algum momento ela vai definir pelo marido, ela vai decidir pelos filhos, e a empresa não vai ser uma prioridade. Eu tenho por experiência, vi muito. No serviço público isso acontece bastante, então a gente sabe que tem maioria mulheres servidoras, quando eu falo servidoras são as concursadas, né, as pessoas concursadas, mas que não ocupam as posições de diretoria, enfim, não alcançam esse nível. Eu fui uma exceção, certamente, no governo do Estado e fui diretora de uma fundação importante de hemoterapia. Então, mas assim, tive uma carreira com essas dificuldades. A minha vantagem, na realidade, é porque eu já havia tido filho. Então, eu tive filho muito jovem. Então, quando eu cheguei no ponto de alcançar, vamos dizer, o ápice profissional, que é chegar a uma diretoria, isso já estava resolvido. Então, houve essa facilidade. Mas eu me lembro de que, assim, havia essa conversa. Mas você pode viajar? Como é que você vai viajar? Como é que vão ser os finais de semana que você precisar trabalhar, os congressos, enfim. E você sente isso também quando te procuram para colocar uma mulher nessa posição? Questionam isso para você? Como é que... Eu acho que não tanto, e cada vez mais, né? Como de alguma forma o mercado está enxergando que isso é importante, essa diversidade, eu acho que cada vez mais existem alguns trabalhos sendo feitos para tentar minimizar esse problema. Eu te dou um exemplo que é bacana. Recentemente, uma grande farmacêutica multinacional, que é um cliente nosso, fez um processo, através da ESEC, fez um processo seletivo para uma diretoria. E nós, no meio do processo seletivo, tínhamos homens e mulheres e mostramos para eles os candidatos e foram passando pelo processo. No final, uma das mulheres acabou caminhando muito bem no processo e foi até a última fase, chegou na última fase e foi a definida. E aí nós ligamos para dar os parabéns para ela, todos muito felizes, né? Puxa, parabéns, você foi escolhida. E ela super constrangida. E a gente, o que aconteceu, né? Puxa, você conseguiu? Ela falou, olha, eu estou grávida. Eu descobri semana passada que eu estou grávida. E aí a gente voltou para a empresa, né? E comunicou isso, e a empresa falou, isso não tem problema nenhum. A gente quer ela. Então é muito bacana, porque imagina uma pessoa que está grávida hoje, daqui a 9 meses ela vai sair, vai ter uma licença maternidade. Mas o que a empresa falou, puxa, eu não estou contratando alguém para 6 meses, eu estou contratando alguém para longo prazo. Ela é a melhor de todas, é ela que a gente vai escolher. Então você já vê alguns exemplos de que as coisas estão mudando. Possivelmente no passado ela seria
desqualificada, né? Outra pessoa acabaria entrando no lugar dela. Não né? entraria. É. Então, você tem acompanhado que esse cenário tem realmente mudado. Tem alguma experiência com o serviço público? Já pensou nisso? Acho que a sua consultoria caberia perfeitamente, né, para os serviços do Estado, já que a gente busca essa eficiência hoje, por que não, né? Se a gente olhar os parceiros internacionais da ESEC, eles têm grandes divisões focadas no setor público, né? E por que isso acontece? Se você pegar alguns países, você tem uma obrigatoriedade de usar consultorias externas para recrutamentos no setor público de níveis altos, né? Então, por exemplo, Londres, a Inglaterra é um deles. Então, a Inglaterra você é obrigado a usar não só para entidades governamentais, mas também empresas de economia mista. Então, se imagina a Petrobras, né, daqui, se imagina se a Petrobras tivesse que contratar através de consultorias, né? O Brasil isso nunca foi feito, mas a gente teve uma boa experiência, acho que a ESEC de alguma forma é pioneira nisso, agora, recentemente, né? Nós contratamos 3 secretários de Estado para o Zema em Minas Gerais. Olha que bacana. E esse trabalho, o Partido Novo acabou tendo essa oportunidade e foi muito engraçado porque o Zema, ele falou isso na primeira vez no Jornal Nacional, dando uma entrevista, logo recém-eleito, e ele falou, gostaria de usar headhunters para poder contratar meu principal nível. E aí eu liguei para o meu sócio e falei, nossa, né, é a nossa oportunidade. A gente mandou um WhatsApp para o partido, né, e acabamos aí, não, a gente tem interesse, vamos conversar, na verdade diretamente para o João Amoedo, que a gente tinha uma relação com o João Amoedo, e o João, uma semana depois, estava no nosso escritório e a gente fechou para fazer a contratação de 3 secretários de Estado, né. E foi uma novidade para a gente, né? Porque, em primeiro lugar, a gente não tem um banco de dados. Acho que uma grande vantagem de uma consultoria como a nossa é que a gente tem um banco de dados, a gente tem relacionamentos, networking. Até do mercado privado, né? Mas não... E aí, no mercado público, quem, né? E um outro ponto é assim, o Partido Novo falou muito claramente para a gente gostaria muito de que fossem executivos ou empresários que não tivessem ligação passada com política. O que é mais difícil ainda, que você tem que convencer pessoas a mudar, né? Do setor privado para o setor público, não é tão fácil, né? É lógico que tendo uma bandeira... Os salários também não são tão competitivos. Não são, especialmente em Minas Gerais, pela situação do Estado, que realmente está muito ruim. Então, para nós foi um grande aprendizado, mas nós colocamos 3 secretários, o secretário de Saúde, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura e o secretário de Segurança. Falamos com muitas pessoas, dedicamos 4 sócios a esses projetos. A gente tinha um timing muito complexo, porque em 2 semanas a gente teve que fazer um projeto que normalmente dura um mês, mas acabou dando certo. Então, eu acho que é uma primeira experiência e seria muito bom, né? Se a gente conseguisse multiplicar isso e, de alguma forma, as entidades governamentais ou públicas pudessem ter alguém que vive disso, não nos trabalha, a gente vive disso. Então, assim, você tirar referências nesse setor é diferente, você ter uma visão de competências e não só uma visão de indicações, de alguma forma. Porque ainda há muito esse vício, né? De quem vai ocupar as grandes posições é uma indicação política, é uma indicação de amizade, né? Muitas vezes. E aí a empresa, obviamente, né? E aí quando a gente fala de Estado, para mim é sempre uma empresa, perde produtividade com isso, Sem né? dúvida. Porque chega alguém que muitas vezes também não tem uma relação. Para mim foi, quando eu assumi, por exemplo, o próprio RH falava, isso é incrível. Uma pessoa concursada conseguiu chegar, porque é um cargo que você pode convidar qualquer pessoa do mercado, né? É o cargo que a gente chama em comissão. Então, quando aconteceu isso, quer dizer, houve também uma motivação para os funcionários, né? Assim, eu posso chegar lá, eu posso alcançar isso. E aí, quando a gente fala que no serviço público se perde a produtividade, né? O servidor público não trabalha, aquela coisa toda, é porque também não há estímulo. Você não tem uma carreira definida, né? Você precisa ser um bom puxa-saco, né? Pouco importa, muitas vezes, o resultado, porque é o Estado que vai pagar aquela conta. Então, eu vejo que uma consultoria desse tipo seria extremamente importante em várias áreas, inclusive para fazer os cortes, não só cortes por política, né? De qual é o seu partido, mas corte por competência mesmo, né? Aquele que tem e aquele que não tem. Então, é inevitável que se precisa desse tipo de serviço e de um olhar também externo, é muito importante. E, realmente, quando que você acha que as mulheres atingem essa posição? Com que idade? Isso também é um fator importante, por experiência. E voltando ao cenário das mulheres executivas... Né?
Acho que cada vez, se a gente olhar não só homens, não só mulheres, mas homens também, cada vez mais cedo a gente vê que os executivos estão alcançando posições mais altas, né? De alguma forma isso é uma tendência. Então você já vê hoje presidentes de empresa com menos de 40 anos de idade. Eu fui um caso, né? Antes de consultoria eu estava no mercado do outro lado da mesa, né? Eu fui executivo e eu assumi a presidência de uma empresa multinacional com 34. Não é uma coisa muito normal, mas tem acontecido cada vez mais, porque as pessoas se preparam mais, né? Eu acho que a preparação é maior, eu acho que existe uma necessidade das empresas de hoje, principalmente nesse mercado mais complexo, de muita energia, de pessoas que tenham, né, uma energia um pouco diferenciada. Então, assim, você tem jovens muito bons. Numa transição entre gerência e diretoria, depende de várias coisas, mas normalmente a gente estaria falando, né, na média, aí, entre 30 anos de idade a 40 anos de idade, essa seria a média, né, a janela, normalmente, que uma pessoa está passando de gerente para diretor. E é justamente aquela janela que a gente conversou um pouco da vida da mulher, né? Quer dizer, normalmente, se ela for pensar em engravidar, por exemplo, eu acho que essa é uma janela, né? A idade que hoje se pensa no casamento, isso, né? Casamento, Os filhos. Filhos e muita umidade aonde potencialmente, como o marido, né, se ela for casada, está passando por essa transição, existem oportunidades às vezes de mudança também, né? Com poucas exceções, normalmente a gente vê a mulher seguindo o homem. Algumas vezes que a gente tem que fazer uma expatriação de alguém, seja para outro estado ou outro país, mesmo que a mulher, às vezes você percebe que tem a mesma posição, né? São dois gerentes, por exemplo, mas o homem vai virar diretor, normalmente a mulher segue o homem. Né? Segue, né? Segue. Tem alguns exemplos que são o contrário, né? Que o homem acaba seguindo a mulher, que eu acho que é muito bacana. Lá fora tem muito isso, nos Estados Unidos a gente vê muito Geralmente isso acontece quando a mulher ganha muito mais, né? Ganha muito mais, do que o homem, e isso acaba acontecendo. A mulher é um pouco sentimento. Tem isso, é inevitável e obviamente reflete no trabalho, né? Por isso que se pensa muito que a mulher, ela não vai sair do trabalho porque o filho vai ficar doente, é porque o marido, se tiver um compromisso ou uma viagem, muitas vezes a mulher vai se ausentar para seguir o marido. Isso é um pouco de estereótipo também hoje, né? As mulheres são muito seguras e elas conseguem se organizar muito melhor. E hoje, assim, né, quando a gente fez esse programa, a gente falou com meninas que estão na universidade, elas estão se formando agora. Então vai ser a nossa força de trabalho dos próximos anos. E a gente questionou para essas 1.200 que se inscreveram, o que elas querem ser quando crescer, né? E é muito interessante, porque na nossa imagem mais antiga, a gente poderia imaginar, principalmente alguém que participa de um programa como esse, que vai falar com presidentes de empresa, eu quero ser presidente, eu quero ser diretora. A grande maioria, eu diria para você, 2/3 delas querem ter o próprio negócio. Elas querem empreender. Elas não querem ser presidente de empresa, não querem seguir numa empresa. Então, hoje você vê, isso que é um potencial problema para as empresas, né, a atração né, desses jovens. E o segundo ponto, assim, fazer carreira na mesma empresa não existe mais. Né? Então, você vê elas ficando 1 ano, 2 anos na empresa e mudando para outras empresas para ter outras experiências, e não tem, zero problema para essa geração. E as empresas ficam preocupadíssimas, porque as empresas querem desenvolver pessoas, reter, engajar, e não conseguem fazer isso nesse nível de entrada, né? Inclusive, isso é uma pergunta importante. Isso é uma realidade? Quando você analisa um currículo, quem passa muito tempo numa empresa, quais são os pontos aí positivos de um currículo para uma mulher? Vamos falar da mulher. Isso não tem uma regra certa, mas o que a gente analisa, né? Então, vamos pensar uma pessoa que ficou 10 anos na mesma empresa e a gente está analisando esse currículo. Eu vou querer entender se nesses 10 anos teve crescimento. Né? Então, se ela ficou 10 anos onde ela ficou 8 anos na mesma cadeira, na mesma posição, eu possivelmente vou ter algum tipo de problema. Ou ela é uma pessoa que não tem ambições de crescimento, ou existe algum problema de competências que não fizeram ela crescer na carreira. Aí é um problema. Agora, se eu enxergar que em 10 anos, a cada 2 ou 3 anos, ela teve algum tipo de promoção e crescimento, não é um problema ela ter estado na mesma empresa o tempo inteiro. Por outro lado, você tem a outra visão, né? Alguém que em 10 anos ficou em 8 empresas, potencialmente é um grande problema, né? Porque essa pessoa é volúvel, ela às vezes muda simplesmente por um pequeno aumento salarial. Então, tudo a gente vai ter que entender os porquês, né?
com uma economia mais complexa, como foram os últimos anos, você teve muita gente pulando de empregos. E esse pulando de empregos, possivelmente, muitas vezes, quando a gente vai perguntar, é o seguinte, a minha empresa que eu estava quebrou. Não fui eu que saí para uma coisa nova, a empresa quebrou. Foi uma necessidade. Foi uma necessidade. E juntando isso, quanto mais jovem você é que a gente não contrata jovens porque a gente trabalha só com um nível mais alto na pirâmide. Mas eu imagino que quem contrata jovens não pode enxergar isso em cima de um currículo, porque realmente eles mudam a cada 2 anos. Em termos de curso, isso se repete? Quanto tempo sem fazer um curso é ruim para o mercado? Qual que é o ideal? O ideal é você se reciclar, né, da melhor forma que você conseguir. E isso não só é através de cursos. Você tem, por exemplo, hoje, alguns exemplos de associações, por exemplo, que você pode se juntar a essa associação, ou até alguma coisa que você faz. Você vê muita gente que, pessoal de faculdade que hoje se junta, que tem mais ou menos a mesma faixa etária e está crescendo na carreira, está mais ou menos no mesmo nível. Eu acho que essa troca, né, esse coaching coletivo, essa mentoria, e você ter pessoas que você confia que você pode trocar, às vezes é até melhor do que algum curso. Então, você tem 2 tipos de crescimento na carreira. Um é o crescimento técnico, onde normalmente no início de uma carreira, né, uma mulher que começa uma carreira, ela vai buscar competências técnicas, porque ela não tem um currículo de história de trabalho, né? Então alguém vai contratar ela muito mais pela especificação técnica. Ela fez uma boa faculdade, ela fez um MBA, ela fez os cursos, então é potencial que eu estou vendo. Quanto mais ela cresce na carreira, a parte técnica passa a não fazer tanto sentido. Né? Eu não vou analisar um currículo de uma diretora e se alguém fez Unicamp e outra pessoa fez uma faculdade um pouco mais simples, e essa que fez faculdade mais simples, ela tem uma história de carreira melhor, possivelmente eu vou por ela. Então não é tanto pela faculdade. E aí as competências passam a ser competências mais voltadas para a parte comportamental. Então assim, autoconhecimento, que é uma coisa que muito poucas pessoas têm, comunicação. E isso você consegue muito através de coaching, através de mentoria, através de outros tipos sei lá, por exemplo, você faz um curso de teatro. Um curso de teatro possivelmente vai dar para você um poder de comunicação diferenciado. Você faz um curso você tem curso de storytelling, né, de contar histórias, que é um curso muito bacana, porque muitas vezes alguém está na minha frente, ela tem uma chance de 30 minutos para contar uma história que eu vou decidir se ela vai para frente ou não vai para frente no meu processo. Né? As pessoas não sabem contar a história da vida delas. Né? Assim como muitas vezes não sabem contar no próprio currículo, né? Conta uma novela, né? Não tem energia para falar, então você percebe assim, poxa, é 30 minutos que é a chance da vida da pessoa não consegue te passar aquela energia. Eu posso brecar alguém que é muito bom. Porque do outro lado da mesa, claro, eu sou treinado para fazer isso, meus pares também são treinados para fazer isso, mas por outro lado tem um lado tão intangível que é um lado de eu vou tentar ver algumas características naquela pessoa para ver se ela tem um potencial para o meu cliente poder aproveitar. Até porque quando a gente cresce, né, e você ocupa esses cargos, você não tem tempo, né? Eu trabalhava 12 horas, 14 horas, ficava dentro do hospital, eu falava, levo 2 horas para chegar em casa, e chega uma hora que você fala, bom, é impossível fazer um curso. E às vezes quando você olha o currículo, realmente você sente falta, mas é porque você estava envolvido com o resultado de trabalho, né? Mas assim, acho que esse tipo de coisa do tempo a gente tem que tentar criar de alguma forma, né? Eu acho que a gente tem o negócio da dedicação para a empresa, ele é muito importante, e a gente esquece da gente mesmo, né? No final, a empresa estiver passando por uma dificuldade, ela for comprada, for vendida, hoje tem tanta coisa que pode acontecer, você pode ser, né, expelido disso, né? E aí você é expelido disso, você fala, puxa, agora eu estou no mercado, eu não sei fazer um currículo, eu não tenho networking, eu não tenho cursos que eu tinha que fazer. Então a gente tem que tentar pensar dos 2 lados. Eu sei que tem uma dificuldade, mas é uma pressão que você tem que fazer na própria empresa. Falar, olha, desculpa, nas quintas-feiras eu tenho que sair porque eu tenho que fazer o meu MBA. Você não tem para quem mais dizer cedo. isso, né? Mas na minha carreira eu fiz isso, né? Eu fiz isso muito na minha carreira. Uma coisa muito legal que eu fiz, que é uma coisa relativamente mais simples, né? Eu, quando eu tinha 24 anos de idade, eu falei para mim mesmo, é muito importante o networking. Eu tenho que ter pessoas que eu tenho que lidar com essas pessoas. Então, assim, como é que eu faço isso? Eu coloquei na minha agenda que toda sexta-feira eu iria almoçar com alguma pessoa que eu não conheço. E eu fiz isso durante anos. Não, também já fiz essas regras, isso é ótimo. É um almoço, de certa forma, todo mundo tem que almoçar. A gente fica muito alienado, né? E você acaba
girando. E muitas pessoas que eu passei por esse almoço hoje me ajudam, ou eu ajudo elas, né? Então, eu acho que você tem que criar oportunidades. Eu acho que a relação com o trabalho também é importante, né? Ter prazer no trabalho. Sem dúvida. Então, quando você pergunta alcançar um nível executivo, um nível de direção, é um prazer para a mulher? E se isso for um prazer, certamente eu acho que ela chega lá porque ela vai ter essa ousadia de pedir essa posição, né, de negociar na própria empresa. Isso é fundamental. Agora, eu queria que você desse o site para a gente está chegando no final do programa, queria que você desse o site para que as mulheres, então, que estão terminando a faculdade, é o último ano? Penúltimo e último. Penúltimo e último ano da faculdade, qualquer faculdade. Qualquer faculdade, qualquer lugar do Brasil, qualquer curso. Se vocês entrarem no www.exec.com.br, vocês vão encontrar lá o nosso hot site para o programa Executivas do Amanhã, que é o nome do programa. As inscrições desse ano vão ser abertas por volta de maio. Então ainda não estão abertas, a gente está numa fase agora de buscar as mentoras desse ano, né? Mas a partir de maio vão estar abertas as inscrições e se inscrevam. Eu acho que só o fato de você passar pelo processo seletivo, mesmo que você não for selecionada, já é um aprendizado muito bom, muito bom, muito bom. São 3 fases, é complexo. De 1.200 escolher 10 é um vestibular complicado, né? Com certeza. E no final as entrevistas são com os sócios. Nós fazemos a entrevista final, né? A gente pega as 20 melhores e faz. Então é muito legal, porque é uma oportunidade, acho que para essas meninas terem 3 meses de mentoria com essas mulheres maravilhosas que deram certo, cresceram na carreira, né? E tem muito sucesso. Certamente. Bom, chegamos ao final, quero muito agradecer ao André, todas essas dicas. Quem quiser mandar para a gente as dúvidas, podem mandar para a TV Osasco, nós vamos responder, encaminhar para ele, e aí sim a gente vai esclarecer o que for possível posteriormente ao programa. Muito obrigada, André. Quer finalizar com uma dica para as mulheres, um incentivo para as mulheres? O que você diria para quem está nos assistindo, pensando na carreira profissional? Hoje, né, é o tempo das mulheres, então a gente está buscando mulheres, os nossos clientes estão buscando mulheres, então se vocês conseguirem realmente se diferenciar, conseguirem fazer uma carreira de crescimento, as oportunidades elas são as mesmas dos homens. Boa sorte para vocês. Muito obrigada, um beijo e até o próximo.